Bom dia, gente. Isso aqui está realmente virando um compromisso semanal, hein? Ó, já tô acostumando aqui. Esses dias eu tava bem sem inspiração. Então, eu tirei dos confins da minha mente a ideia brilhante de fazer um recap de junho aqui também. Porque, ó, quer ver? Lá no Instagram já tem, ó, peraí. Aqui, esse primeiro videozinho aqui do cantinho, ó. Já tá lá o recap com dados, informações, números e uma reflexão muito breve. Então aqui a gente vai falar das coisas que a gente não falou muito aqui. Se você quiser saber de números e afins, vai lá. E assim, ó, nosso recap vai falar, assim, de redes sociais, vamos falar de YouTube, vamos falar de Instagram, mas não é só sobre isso. Vou começar aqui, de acordo com o meu roteiro. Primeira coisa muito importante de junho foi que eu, basicamente, voltei a postar. E que eu fui postando o mês inteiro sem ter nenhum crescimento muito louco, assim, sabe? Sem fazer boom, nem nada. Vai no Instagram ver os números. Tá ali, eu não lembro agora. Vai lá ver. E aí agora eu preciso fazer um breve recap. Porque assim, junho foi muito um mês de recomeço. Mas não foi um recomeço que aconteceu do nada. Todo recomeço vem de alguma história do passado, certo? Então assim, se eu pudesse resumir o meu mês de junho em uma palavra só, eu diria que foi mais do que recomeço, ação. Ai, por que ação e não recomeço? Porque recomeço é um processo e eu sinto que eu estou nesse processo de forma muito mais evidente, assim, sabe? Quando você sente que a chavinha girou, assim, desde março. E aí, assim, ó, março foi um mês difícil, tá? Foi muito difícil. Eu tava, assim, completamente desconectada de quem eu era, eu não tava mais entendendo nada. Eu tava bem no meio entre quem eu era e quem eu ia me tornar. Nossa senhora, foi horrível. Eu tava lá no Japão ainda, tava terminando o meu tempo lá e ia voltar pro Brasil. Aí eu cheguei aqui no final de março. Abril foi um mês que eu jurava que eu queria uma coisa, mas talvez tivesse sido uma decisão meio no desespero de querer ter um rótulo, sabe? De querer falar que eu faço alguma coisa. E aí em maio eu sinto que eu comecei a me reconectar com algumas coisas de antes que eu gostava, que eu tinha interesse, que é tudo meio voltado pra área da criatividade, da comunicação, da expressão. Em maio, uma coisa interessante que aconteceu foi que eu passei bastante tempo com parentes que moram longe. Inclusive, família que eu nunca conheci. Vieram os tios do Japão pra cá e eu acho que eu não conhecia eles. Foi bom estar lá com gente que eu não vejo muito, mas que mesmo assim gosta de mim, tem carinho por mim. Então, era uma sensação muito boa. Sabe quando você tem amigo de infância, que é seu amigo até hoje, e que já viu você passar por tudo e que não sai do seu lado? Foi uma sensação assim que eu tive. Então, pra mim, maio foi um mês meio de reconexão. Eu tive uns encontros muito legais no final do mês. É verdade, isso aconteceu, eu não lembrava. Mas no final do mês de maio, eu fui numa apresentação de taiko, num festival, que é uma coisa que eu não fazia faz muito tempo. Então eu fui lá assistir e tá naquele ambiente. Nossa, foi muito gostoso, eu tive conversas muito legais. Depois, eu fui encontrar um tio que é artista plástico, e aí eu fui lá conversar com ele, porque sabe, ele também é da área da criatividade, das artes, e eu pensei que talvez uma conversa poderia me ajudar a, basicamente, ver se eu conseguia enxergar alguma coisa que eu não estava enxergando antes. Tive uma outra conversa muito boa com a minha sensei de taiko, e aí a gente falou sobre as coisas da vida. Gente, é muito cafezinho com as amigas. Eu sou fã do cafezinho com as amigas, tá? Me ajuda muito a me colocar de volta nos eixos. Eu tive esses momentos assim e eu encontrei com uma amiga no final do mês. Uma amiga que, nossa, a gente tá sempre muito alinhada e parece que tudo faz sentido quando eu tô com ela. Tudo que ela fala faz sentido, tudo que eu falo faz sentido e ninguém precisa ter medo de nada, porque tudo faz sentido. E aí eu encontrei com alguns poucos amigos e a gente saiu pra comer um hambúrguer que nem a gente sempre fez e foi muito bom. E aí, chegamos em junho. Em junho eu falei assim, entendi, eu quero trabalhar com essa parte de criatividade. E não só isso, eu tava com uma vontade assim muito louca de fazer acontecer. E aí, eu falei, tá, dá pra fazer. Só que eu já sou uma pessoa meio frustrada, porque eu já tentei fazer essas coisas, né? Já tentei. E aí, eu pensei, o que eu vou fazer de diferente? Porque assim, ó, junho foi um mês que eu comecei a tomar decisões. E acho que a grande base das minhas decisões de junho foi, eu já passei por coisas muito parecidas, eu já fiz coisas muito parecidas com o que eu quero fazer hoje. Então eu estou basicamente recomeçando, eu tô fazendo de novo. O que eu vou fazer
de diferente. Então, a grande base era olhar pra trás, olha pra trás assim, direito, tá? Direito, com o pé no chão. E aí, as coisas começaram a mudar na minha cabeça. Uma coisa muito importante que aconteceu em junho foi que eu comecei a tocar taiko. Ou melhor, eu voltei a tocar taiko. E aí, eu entrei nesse grupo aqui, ó, peraí. O negócio é que eles estão crescendo, sabe? Quando a pessoa tá querendo ir pra frente, querendo expandir, querendo crescer. Então, nos bastidores, dá pra você ter esse tipo de conversa que tem tudo a ver com o tipo de coisa que eu quero fazer também, sabe? Envolve rede social, envolve a parte burocrática, envolve você entrar em contato com as pessoas pra conseguir ali fazer o seu trabalho. Então, eu entrei ali pra fazer uma coisa e eu enxerguei mais um monte de outras coisas que podem me ajudar nessa outra área da vida, que é crescer profissionalmente como criadora de conteúdo, que é um negócio que eu tô querendo muito fazer. Eu não sou um membro super oficial, mas, sabe, tratada como um membro normal. E aí, beleza, essa é uma das mudanças que eu fiz, porque eu jurei que ia fazer com que eu me sentisse muito melhor e eu jurei que ia me ajudar nas outras áreas da vida. E funcionou. Muito bem. Outra mudança muito importante que aconteceu foi falar português. Pode dar uma olhada nos meus vídeos de antes. Tem vídeo em inglês. E eu vou contar o porquê. Eu preferia muito fazer conteúdo em inglês antes. Porque, eu comecei a postar coisa em inglês porque eu queria expandir. Então eu pensei, inglês alcança mais gente. Eu não fico limitada só aqui no Brasil. Então eu tava lá meio que aprendendo assim, colocando em prática, errando um monte de coisa, mas tava indo. Só que em algum momento, ainda mais depois que eu voltei lá do Japão, eu fiquei com esse negócio de identidade, sabe? Essa questão de identidade, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu faço, o que sou eu e o que não sou eu, não sei o quê. Essas loucuras todas, eu tava bem assim. Língua portuguesa é a minha língua materna, é muito mais fácil de eu me expressar. E aí, com essa facilidade de me expressar, eu sinto que tudo mudou. Nossa, tudo mudou. Tudo mudou. Facilitou muito a minha vida na criação de conteúdo. Eu tô aprendendo a falar de forma mais calma, mais acolhedora, que é uma coisa que eu senti quando eu cheguei. Eu senti a falta desse jeito, assim, super carinhoso, super fofinho de se falar português. E eu não sabia. Eu nunca tinha parado pra notar, assim, como tem gente que fala de um jeito que parece que te dá um abraço, assim, de tão gostoso que é. E eu ali, nossa, pensei muito, eu quero falar português. E não é que deu certo. Eu, nessa de falar português, consegui me expressar muito melhor, que é, basicamente, o que eu quero fazer com a minha vida. Eu não sei, tem uma lista muito grande de coisas que eu quero fazer, mas tudo envolve me expressar de alguma forma. Antes eu tinha isso também. Eu já sabia já que eu queria me expressar e tal. Só que eu tinha dificuldade pra enxergar a divisão entre o que eu quero mostrar e o que eu não quero mostrar. E isso ficou muito claro pra mim. Em junho, eu percebi que, eu ia usar um idioma que já ia me deixar muito mais vulnerável, né? Que é muito mais próximo de mim, é muito mais pessoal. Então, as coisas que eu vou falar, os assuntos que eu vou abordar, não precisam ser, assim, tudo da minha vida. Eu posso ser seletiva com o que eu vou falar e com o que eu não vou falar. E aí eu percebi que me expressar não significa falar tudo. Pode ser aquilo que vai construir a persona que eu quero que viva nas minhas redes. E aí, eu cheguei até a escrever. Eu escrevi assim, eu queria muito dar vida pra minha versão que é mais quietinha e que se importa com as coisas. Dar vida pra esse lado aqui e tornar ele interessante. Não que ele não fosse interessante antes, mas eu consigo, principalmente por meio de vídeo, eu consigo me assistir e falar, legal isso aí, hein? E aí, é só eu aqui no meu quarto falando. E aí eu escrevi aqui o que eu não queria também. Encher as pessoas de noia. Sabe essas pessoas que pensa e não parece que não para? Sou eu. Eu sou assim, eu faço muito isso. E aí vem aquele negócio, né? Eu quero me expressar. Eu não quero falar tudo. Eu não quero falar tudo dos meus problemas. Eu quero entregar, não é nem soluções, mas eu quero entregar luz. Pelo menos é o meu objetivo. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Eu coloquei que eu ia fazer vídeos com começo, meio e fim. Se eu fosse tratar de algum problema, de alguma questão, eu ia dar começo, meio e fim pra esse problema. E eu ia fechar uma bolinha. Então, os conteúdos que eu queria entregar eram conteúdos de qualidade, que tivessem intenção. Vou dar um jeito de achar alguma mensagem
que eu queira entregar pras pessoas. E aí, com essas coisas em mente, de maneira meio superficial assim, eu comecei a dar as caras. Eu falei, vou gravar pro YouTube. Aí eu gravei aquele vídeo dos recomeços, até porque, né, era o assunto mais próximo que eu tinha. Tô voltando, quero mudar algumas coisas, mudar o idioma que eu tô usando, porque eu estou encontrando ali o meu formato, né, o que eu gosto de fazer, qual é a minha versão que eu quero mostrar aqui. Eu tava praticando também essa entrega de pensamentos fechados, assim, sabe? Sem ficar com muita ponta solta pra lá e pra cá. Se aparecesse alguma dúvida nos comentários, aí eu iria, assim, talvez fazer um vídeo falando só daquilo ali, linkando com alguma outra coisa, sabe? Se ficar esses buraquinhos no meio. Mas a ideia era pegar um tema principal, um negócio principal e falar sobre ele. Começou, falou, terminou. E aí no Instagram, né, gente, falei que eu tava com uma sede de fazer dar certo, conseguir ali os resultados, já que eu já valorizo bastante o caminho, né, acho que não tem tanto problema eu começar a olhar bastante assim pros resultados também. Eu comprei curso, fui estudar, eu falei, não, eu quero um professor, eu quero um mentor, eu quero alguém que me ensine direito, porque eu não aguento mais ficar pegando conteúdo solto de uma pessoa e de outra pessoa, porque cada pessoa vai falar uma coisa diferente e tudo vai funcionar. Então eu vou escolher alguém, peguei, comecei a estudar e tal. E nisso eu aprendi um monte de coisa. Eu entendi o que é tom de voz, aprendi sobre formato, aprendi sobre encontrar o que funciona pra você e que provavelmente vai dar certo sim, contanto que você preste atenção sempre nas coisas que não estão muito boas, assim, sabe? Tem que conseguir julgar bem o seu trabalho, ter uma opinião boa sobre aquilo que você consome também, que aí você consegue melhorar no seu trabalho. Então assim, muito legal. Tá estudando, fiz um calendário bem estrito, bem assim, bem certinho pra junho. Eu falei, vou postar um vídeo no YouTube todo sábado, vou postar no Instagram uma vez por semana, toda quarta. Teve um dia que eu postei na quinta, porque eu não postei na quarta. Mas assim, uma vez por semana no Instagram, uma vez por semana no YouTube. Vamos ver como é que vai ser. E foi muito legal. Então eu tava muito assim, em junho, eu quero ser uma pessoa que conquista. Eu quero ser daquelas que falou, não, eu já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí eu parei, já larguei. Toda hora que eu pensava em fazer alguma outra coisa, parece que voltava pra isso. Porque é exatamente o que aconteceu comigo. E aí, nossa, eu falei, não, vou fazer de verdade, então, vou fazer acontecer. E aí eu consegui, tá vendo? Essa é a história que eu quero contar. E gente, nós estamos agora bem no meio de julho, hoje é dia 15, e bastante coisa aconteceu nessa primeira metade de julho aí, né? Viralizamos. A audiência, que também era uma preocupação que eu tinha, parece que tá alinhada, sabe? Com o que eu tava buscando. Então, os meus conteúdos que estão sendo criados com intenção, vai lá no episódio anterior que eu falei disso também, os conteúdos estão sendo, assim, pensados para eu conseguir atrair as pessoas certas pro meu negócio, sabe? O meu público que eu tanto desejo ter. Tá dando muito certo, sabe? Tá indo, eu tô muito feliz. Sabe quando parece que vai encaixando, assim, aos poucos? Eu ainda não cheguei naquela parte que eu tanto quero, só que eu tô conseguindo outras coisas que também fazem muito sentido. Então, eu acho que eu não estou no caminho errado, não. Eu acho que eu tô no caminho certo. Acabei falando um pouquinho do começo de julho também, né? Porque esse negócio das pessoas estarem aparecendo mais assim, aconteceu mais em julho do que em junho. Só que esse feedback positivo que eu tô tendo agora só aconteceu porque eu comecei em junho. Ai, falei muito, o tempo tá seco, minha garganta tá seca. Espero que você tenha gostado do vídeo e que se você já tá aqui faz um tempinho, espero que esteja curtindo os conteúdos no geral. Se você é nova aqui, se você é novo aqui, bem-vinda, bem-vindo. Meu Deus, um bichinho. Espero que tenha gostado, porque eu tô gostando muito de gravar essas coisinhas aqui. Tchau! Até sábado que vem. E se for antes, é porque você me viu no Instagram. Tchau!